Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Lucas. Eu quero ler 2 versículos. No capítulo 15 de Lucas, o médico, versículo 1 e o versículo 2. Lucas 15, 1 e 2. 15, 1 e 2. Os que encontraram por bondade dizem amém. Amém. Diz o texto: e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Vou ler mais uma vez. Chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus, a liderança, e os escribas, que faziam parte da liderança também da igreja da época, murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Amém? Pode tomar o teu assento, obrigado. Com muita alegria eu quero tecer gratidão pelo privilégio de poder servir a igreja este fim de semana aqui em Blumenau. Grato a Deus pela oportunidade de convite, na pessoa do pastor desta igreja, pastor Newton dos Santos, e nesta feita quero agradecer a Deus pela vida do pastor Lediel, que para mim foi uma alegria conhecê-lo também, na liderança deste projeto, juntamente com o pastor Nilton, tem feito um lindo trabalho. E para mim é uma alegria, um privilégio, que Deus continue sendo louvado pela vida de vocês. Uma alegria também estar com o pastor Aguiar, esse servo de Deus, que aprendemos a amar, e cumprimentando esses pastores. Eu cumprimento toda a diretoria da igreja, toda a liderança, e que Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Também tenho uma alegria de dizer que aqui tem um amigo, o pastor Abner, sua esposa, a irmã Silmara, a vereadora Silmara, um casal de tempo já, que aprendemos a amar, a respeitar, e sou grato a Deus pela amabilidade. Deus seja louvado pela sua casa. E também estou revendo o pastor Romão, que é um amigo de longa data, sua esposa, este casal, que nós conhecemos desde as épocas das vacas magras. E a gente era magrinho também. É que pastor entra numa prova uma coisinha aqui, prova uma coisinha ali, vai provando. E sou grato a Deus pela amizade, este servo de Deus, e posso dizer que o estado de São Paulo perdeu um profeta, mas vocês ganharam. Deus seja louvado pela vida desse casal. Grato a Deus, eu vi aí o nosso irmão que nos serviu aquele lindo almoço, o Johnny, estou vendo a esposa. Deus abençoe esta família que nos tratou como príncipe. Estou saindo daqui uns 3 quilos a mais. E essas provas que a gente enfrenta. Prova uma coisinha aqui, outra ali. Meus irmãos, antes de entrar no texto, eu quero compartilhar com os irmãos, como é uma noite de liderança, e comemorado os 91 anos da igreja. Estive servindo aqui sábado à noite, ontem à noite, mas hoje está reunida a liderança da igreja. Eu tenho um material bíblico que me acompanha, que me ajuda a minha secretaria de missões, que iniciamos agora há 2 anos, uma secretaria de missões, então todos esses recursos em prol da secretaria. Eu tenho aqui um livro, que é o Manual de Cerimônias e Celebrações. Esse livro é muito importante para todo líder, porque aqui nos ensina até uma visita hospitalar, desde a ministração de uma ceia, uma apresentação de criança,
E esse livro é muito bom para a liderança, aqueles que estão envolvidos com o ministério, principalmente pastores. Que pena que a CPAD não lançou esse livro ainda, mas é uma riqueza. E eu tenho também esse daqui, que é o meu favorito. São 500 páginas esse livro. Esse livro não é feito para você ler da número 1 a de número 500. É um livro de pesquisa. Todos os personagens da Bíblia, de A a Z. Esse livro é uma riqueza e eu uso esse livro praticamente toda semana, porque como eu ministro na nossa sede, toda terça-feira, eu tenho ali... Obrigado. Eu tenho ali a obrigação de ter uma mensagem toda terça-feira, né? E esse livro tem me auxiliado muito. Eu vou dar um detalhe desse livro apenas. Vocês sabiam que na Bíblia existe 6 Herodes? E Herodes não é nome, é título. Então, de repente, alguém está falando de um Herodes, você não sabe qual é. Esse livro nos auxilia muito isso. Você sabia que na Bíblia diz que Deus levaria o seu povo para uma terra que manaria leite e... Você sabia que aquele mel não era de abelha? Era de tamareira? É muito interessante. Então, esse livro eu uso muito e tem algumas unidades, vai ficar à disposição dos amados irmãos e irmãs. Sou grato a Deus por conhecer o pastor João, pastor de Gaspar. Uma alegria, pastor. Deus continue sendo louvado. A primeira cidade que eu tive o privilégio de ministrar em Santa Catarina foi Gaspar. E conhecer o senhor é um privilégio. Deus abençoe o prefeito que está aqui, deputados, né, estadual e federal. A igreja tem se mobilizado e isso tem sido edificante para o reino. Nós também no estado de São Paulo fizemos 2 irmãos, deputado estadual, deputado federal. Pastor Paulo Freire, filho do nosso pastor presidente federal, e a irmã Marta Costa, filha do nosso pastor presidente estadual. Deus continue abençoando os vereadores, todos aqueles que têm empenhado de defender a causa santa, que é a igreja do Senhor Jesus. Deus lhe dê graça, no nome de Jesus. Sábado eu ando meio esquecido. Sábado eu esqueci qual era o dia, né? É isso? Sábado foi que dia mesmo? E hoje eu esqueci o ano que a gente está. Qual ano que a gente está mesmo? Só para lembrar. Querida igreja, eu acho que pelo meu tamanho eu já falei demais. Quantos estão desejosos em ouvir um conselho da parte de Deus? Queira dizer um amém. Como eu prego, ensino e prego, dobra a sua atenção para meditarmos esse texto. O capítulo 15, no mundo teológico, é chamado capítulo das perdas, ou capítulo dos achados e perdidos. O versículo 1 e 2 está contando uma história, e esta história é muito interessante. Eu vou parafrasear para vocês entenderem. Jesus está na casa de pecadores e publicanos, fazendo uma refeição. Eu não sei se ele estava jantando, almoçando, ou tomando café da tarde, ou comendo uma feijoada, irmão Johnny. Eu só sei que os escribas e fariseus chegaram na porta, bateram na porta, disse: a gente quer falar com Jesus. E Jesus vai atender escribas e fariseus. E eles olham para Jesus e dizem: a gente não está entendendo o que você faz. A gente libera o púlpito da nossa igreja, da sinagoga, para o senhor pregar o sábado. E o senhor sabe que a gente prega contra publicanos e pecadores. E chega no domingo, o senhor vai almoçar com eles, ter refeição com eles. Eu quero uma explicação. Está aqui a diretoria da sinagoga. Nós pregamos contra, e agora o senhor senta com eles e começa a ter uma refeição? Aí Jesus olhou e disse: você está com tempo? Eu vou contar 3 historinhas para vocês. A primeira história é que tinha um pastor de ovelhas, e ele tinha 100 ovelhinhas. E no decorrer do dia, foi passando, e quando ele chegou ao final do dia, ele foi fazer a contabilidade. E ele viu que só tinha 99 ovelhas. Aí ele pega as 99
e coloca onde? No aprisco. É o Osés de Paulo que nos ensinou. É por isso que é bom escola bíblica dominical. Ele deixou as 99 no deserto. Ovelha que é ovelha espera no deserto. Tem alguém entendendo? E ele vai à procura de uma ovelha. E quando ele vai à procura daquela ovelha e encontra com ela, ele celebra. E ele diz assim: eu achei a ovelha que eu tinha perdido. E ele faz uma festa. A segunda história é que tinha uma mulher. E esta mulher era muito desorganizada, bagunçada. E com a bagunça que ela fez, ela ficou envergonhada com a bagunça. Ela apaga até a luz da casa para não ver a bagunça que ela fez. Mas de repente ela nota que em meio à bagunça que ela fez, ela tinha 10 moedas. E uma das moedas tinha perdido. Aí sabe o que ela faz? Ela resolve organizar a bagunça que ela fez. Acende a luz, varre a casa, e quando ela organiza a bagunça que ela fez, ela encontra a moeda. Ela faz uma festa. E esta festa que ela faz, ela convoca amigas e vizinhas. E ela celebra por aquele momento aquela moeda que ela havia encontrado. E ele começa a contar a terceira história. Ele está contando para quem mesmo? Escribas e... Ele diz assim: a terceira história é que tinha um pai. E este pai tinha 2 filhos, mas o mais novo, o Juninho, o mais novo, pede para o pai a herança, e o pai diz: você tem direito. Ele diz: então me dá. E o pai divide a herança para os 2 filhos. Mas o Juninho, o menor, que é o mais novo, fica poucos dias ali e resolve ir embora. E quando ele vai embora, vai para uma terra muito longe. E ele gasta a sua herança. E quando a ficha cai, ele não tem mais dinheiro, não tem mais pai. E ele foi parar num chiqueiro de porcos. E aí ele lembra da casa do seu pai. E ele toma uma decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele volta para a casa do pai, o pai celebra. Pede para matar o novilho gordo e fazer uma festa. E eles estavam celebrando pela festa do menino que havia voltado. O irmão que tinha ficado em casa volta do campo. E quando ele volta do campo, ele pergunta para os funcionários: o que está acontecendo? Você não sabe o que está acontecendo? O barulho da música é aquele teu irmão, lembra? Ele voltou todo moribundo, barbudo, fedido, sem vestes. O teu pai deu um banho nele. O teu pai mandou matar o novilho. E agora eles estão no salão de festa fazendo festa. O irmão vai até a porta do salão, bate na porta, chama o pai e diz: ô pai, eu estou contigo há tantos anos, o senhor não me dá um cabrito, mas esse teu filho gastou a tua herança e o senhor lhe dá um novilho. Ele diz: esse teu irmão estava morto e agora reviveu. Ele tinha se perdido e agora a gente encontrou com ele. E era necessário a gente celebrar por ele. Quem entendeu até aqui, diga um amém. Amém. Não tem fim a história. A gente não sabe se os escribas e fariseus entrou para fazer uma ceia. Versículo 1 e 2 não tem fim. A parábola também do filho pródigo não tem fim. A gente não sabe se o irmão que estava no campo entrou para festejar ou voltou para o campo. É um capítulo que não tem fim. Eu gostaria que você perguntasse: por que não tem fim esse capítulo? Não, pergunta mais animado. Vamos lá, 3, 2, 1. Porque esse capítulo é a minha história. É a tua história. É eu que decido esta noite se entro para a festa ou se eu volto para o campo.
Está nas tuas mãos a partir de hoje, se você se envolve com o Pai e celebra por aquele irmão que está festejando ou volta para o campo. Esse capítulo é meu, é teu este capítulo. Eu gostei da informação, mas não é isso que eu quero pregar. Eu tenho outra informação. A outra informação que eu tenho é que vocês separaram que as 3 histórias é uma só. A história da ovelha, a história da moeda e a história do filho é uma só. A primeira história é de um animal, perceba-se. Animal, apesar de ser irracional, ele sabe que está perdido, sim ou não? Se você pegar o teu cachorrinho lá do apartamento, soltar ele no centro de Blumenau, ele mesmo vai identificar, estou perdido, aqui não é o meu habitat. Animal, apesar de ser irracional, ele sabe que está perdido, sim ou não? A segunda proposta é uma moeda, é um objeto. O objeto sabe que está perdido. Você nunca vai ver uma moeda dizendo, me dá a oportunidade, pastor. Eu estava perdido, agora eu me encontrei. É um objeto. Então aqui nós temos uma figura, um animal perdido e sabe que está perdido. Uma moeda que está perdida e não sabe que está. É a história da casa. Tem 2 filhos, um que está perdido e sabe que está perdido. Mas na contramão da lógica, tem um que está perdido e não sabe que está perdido. Isso é um modelo da igreja. Tem 2 grupos de gente. Tem um grupo que sabe que está perdido. É a ovelhinha. Ele chora, pede perdão. Nós hoje mesmo aqui nos declaramos, confessamos os nossos pecados. Precisamos da misericórdia, da bondade. Você faz o apelo, ele chora, vem para frente e diz, eu quero mudança. É a ovelhinha, mas na contramão da lógica. Tem um grupo que está dentro de casa, que está perdido e não sabe que está perdido. Ele não consegue abraçar, ele não consegue amar, ele não consegue perdoar, ele não consegue viver bem com a vitória do companheiro. E vocês não ficam olhando em mim com essa cara, senão eu vou achar que Deus está me usando aqui. Existe 2 tipos de crente, os perdidos que sabem que está perdido e os perdidos que não sabem que estão perdidos. Esta noite você define quem é você. Um abraço para os irmãos lá do CTV que estão nos assistindo. Pega essa aí, meninos da clínica. Quem é você? O que está perdido e sabe que está perdido, ou que está perdido e não sabe que está perdido. Mas também não é isso que eu vou pregar. Deixa eu pensar de novo. Vocês separaram que a primeira história era 100 ovelhas. Quantas ovelhas? E perdeu quantas? Perdeu quantos por cento? 1%. A segunda história era quantas moedas? Perdeu quantas? Perdeu quantos por cento? A terceira história era quantos filhos? Perdeu quantos? Perdeu quantos por cento? Vocês separaram que perda só aumenta 1%, 10% e 50%? Então esse negócio de ser crente, eu vou ser crente depois que virar o ano, vou melhorar em 2023. Ei, cuidado, que perda, se a gente não costurar a rede, só aumenta. Deus te trouxe aqui esta noite para dizer, perda tem que recuperar hoje. Tem que recuperar agora. Porque perda, se a gente não costurar a rede, só vai aumentar. Quem entende esta palavra? Mas também não é isso que eu vou pregar. Vou pensar outra coisa aqui. Vocês separaram que a primeira história de um pastor, a segunda de uma mulher e a terceira de um pai. Vocês repararam que a mulher sempre tem que estar no meio? Fala alguma coisa, irmãs. Estou honrando vocês. Vou falar de novo, dá uma oportunidade. A esposa do deputado aqui ficou animada, eu vou falar de novo. Vocês separaram que a primeira história é de um pastor, a segunda de uma mulher, a terceira de um pai. A mulher sempre tem que estar no meio. Parece que tem um homem que gritou aí. Está repreendido, varão. Irmão, sabe o que eu entendo aqui? É que para ter um pastoreio abençoado tem que ter uma mulher honrada no meio. Para ter um lar abençoado com filhos educados tem que ter uma mulher honrada no meio. Deus está restaurando o feminismo da igreja.
As mulheres são bênção de Deus para as nossas vidas. Só as mulheres que entendem isso falam alguma coisa. Era isso que eu queria falar de introdução. Tá bom, né, Guiar? Agora vamos pensar no texto. Eu quero dar pelo menos 4 lições aqui. É rápido. Pergunta: qual a primeira lição? Ah, não, vocês estão desanimados. Pergunta: qual a primeira lição? A primeira lição que eu vejo nesta história, nesse capítulo, eu só tenho 4. O pastor Aguiar tem muito mais, mas eu vou falar só 4. A primeira é que vocês repararam que a herança era do filho, sim ou não? Ele não quebrou nenhum paradigma, era dele. Mas ele não entendeu quando é tempo de ter ou tempo de crescer. Quem está pedindo a herança, pastor João? O mais novo, está no texto. Então não é fase de ter, é fase de crescer. Eu preciso entender isso na minha liderança. Eu preciso entender isso na minha chamada. Nós estamos vaidosos, queremos só ter. Mas será que é tempo? Será que é hora de ter? É um direito teu ter, mas tudo tem um tempo. Nós precisamos crescer, porque tudo aquilo que vem antes do tempo dura pouco tempo. O texto vai dizer: e poucos dias depois, adiantou ter, sumiu, foi embora, não permaneceu. E o segredo com Deus não é ter, é permanecer. Vou repetir: o segredo com Deus não é ter, é permanecer. Eu vim aqui esta noite com uma proposta para você que ainda não teve uma bênção para contar, mas continua, permanece, continua cantando, continua pregando, continua fazendo. Você está no melhor lugar. O segredo não é ter, é permanecer. Quem está entendendo esta palavra? Tem pessoas que têm, mas não dura. E a Assembleia de Deus, graças a Deus, tem tirado o óculos e entendido isso, porque nós ficamos um bom tempo só queremos ter. E quem não tinha, desviava. Quem não tinha um testemunho, parece que nem podia pregar. Apesar de eu ter 41 anos, eu faço a obra há muitos anos. Desde os meus 19 anos eu estou dirigindo igreja. E eu me lembro, eu comecei a pregar com 15 anos e eu não tinha um testemunho para dar. E parece que o testemunho que era o carro forte. Vocês lembram disso? 2000, no final dos 90, lembra? Quanto mais sangue o testemunho tinha, mais lotava a igreja. Quem lembra disso? Quanto mais tiro levava, mais oportunidade tinha. E eu que nunca bebi um copo de cerveja, nunca fumei um cigarro, eu ficava pensando: qual é o meu maior pecado? Porque eu preciso contar um testemunho para o povo gostar. Quero ouvir o teclado. Aí eu ficava lembrando: o maior pecado meu é quando eu era adolescente. Que quando era Cosme e Damião na escola, dava doce. E eu comia todos. Mas eu orava antes. Deus falou comigo. Eu ficava triste, eu não tenho nada para contar. Deus falou: o segredo não é ter, é continuar, é permanecer, é estar. Eu vim aqui te dizer uma palavra esta noite, para você que continua fazendo, executando a obra. O inimigo tem tentado colocar no teu ouvido: o que adianta? Você tem alguma bênção para contar em 2022? Não tenho. A maior bênção é permanecer, é continuar. Eu estou pregando para você, campeão. Ai, amando que ela racha. Continua. Estou arrepiado aqui.
Olha para este irmão, para esta liderança que está do teu lado, para esta irmã. Diga assim: não tenha dúvida que o maior segredo não é ter, é permanecer na casa. Aleluia! Continua! Não estou vendo. Continua! Não estou tendo. Continua pregando, continua servindo, continua fazendo. Só de estar na casa do Pai não tem dinheiro que paga. A maior das maiores bênçãos é permanecer. Quem recebe esta palavra? Primeiro segredo da casa do Pai não é ter, é permanecer. Segundo segredo, se eu fosse vocês, eu pulava, porque essa daqui vai apertar um pouquinho. Pula ou continua? Quem gosta de chave de Deus aí, levanta a mão. Chave de fenda. Abaixou rápido a mão. Deus tem uma chave de fenda que não tem parafuso soberbo que fica no lugar. Ele vai apertando, a gente vai gritando, ele vai apertando, ele vai gritando, e de repente ele põe o parafuso onde ele quer. Tem alguém aí? Eu falei para vocês pular, não quiseram. Vou falar. O segundo segredo desta casa é uma pergunta, da casa desse pai. O que o pai te deu, te melhora ou te piora? O menino nunca teve problema dentro de casa. Só foi ter. Perdeu o menino. Acho que não precisa nem aplicar, né? Eu não vou aplicar, vai. O que o pai te deu está te melhorando ou está te fazendo mais prepotente? O dom que o pai te deu está te fazendo mais humilde ou mais orgulhoso? Tem pessoas que não tinham nada, não era nada igual eu. Só é o pai dar que você quer ser a última bolacha do pacote. Não esqueça que a última bolacha sempre vem quebradinha. Tem alguém aí? O que o pai nos deu tem que nos melhorar. O que o pai te deu tem que te melhorar a cada dia. Foi o pai que te deu. É o pai que te deu esse dom, colocou sobre a tua cabeça. Lembra quando você entrou pela primeira vez, não sabia nem cantar, não sabia nem o que era playback. O pai te dá um dom, só porque rege um hino, acha que é melhor do que as outras. Tem alguém aí? Lembra quando você entrou, não sabia nem o que era Pentateuco, achou que era creme para passar no pão. Aí só porque fez um cursinho básico de teologia. Não é qualquer um que eu ouço, não, pastor. O que o pai me deu tem que me melhorar. O que o pai te deu tem que te melhorar a cada dia. Aqui, irmão, não é por tempo de casa. Aqui não chama NSS. Tem gente que diz, eu estou há 30 anos. Ei, irmão, você confundiu. Aqui é igreja. Igreja não é por tempo de casa. Igreja é quanto mais servo é melhor. Quanto mais quebrantado é melhor. Quanto mais dependente é melhor. Quem está entendendo esta palavra esta noite? Deus te trouxe aqui para te dizer o que o pai te deu tem que te melhorar. O que o pai me deu tem que me melhorar. Eu vou repetir isso que eu gosto. E é outro público. Eu comparo a igreja com a arca de Noé. Lembra da preocupação de Noé? O Noé estava tão preocupado, prefeito, que ele falou assim, o que a gente vai fazer agora? O leão, que é o rei da selva,
vai dormir com o coelhinho. E o coelhinho é picanha, a carne mais macia que ele comeu até hoje. Ô Noé, fica tranquilo. Ele é rei da selva lá fora. Aqui dentro todo mundo é igual. Aqui dentro o leão tem que dormir com o coelhinho e ficar de boquinha fechada. Porque dentro da arca todo mundo é igual. Quem está entendendo a palavra? Eu tenho uma preocupação com a girafa. Porque ela só come as coisas de cima, Deus. Olha o pescoço dela, que tamanho. E eu estou com a vaquinha jarcinha que come na tábua. Ô Noé, fala para a girafa enrolar o pescoço. Dá um nó. Ela vai ter que comer com a vaquinha gercinha na tábua. Porque a gente está dentro da arca. Dentro da arca não tem melhor nem pior. Dentro da arca todo mundo olhando e dizendo: sabe quem é grande aqui? É Ele. Então Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Se você canta, canta para a glória de Deus. Se você prega, prega para a glória de Deus. Se você lidera, lidera para a glória de Deus. Se você pastoreia, pastoreia para a glória de Deus. Se você é setorial, seja para a glória de Deus. A glória é dele. Eu disse aqui uma coisa muito interessante. Que dentro da arca é tão bonito, porque todo mundo é igual. Então a gente não pode confundir isso. Aqui o doutor senta com o servente de pedreiro no mesmo nível. E a gente não pode mudar isso. Você pode andar de... Eu incentivo os jovens, eu falei, da igreja a estudar. Eu não tive tempo. Fui criado na roça, lá no interior de Minas. Não tive tempo. Para me terminar o 2º grau, eu tive que fazer o Telecurso 2000. Mas incentivo meus filhos. Minha esposa fez 3 faculdades, por bondade de Deus. O meu filho, o mais velho, está no 1º ano de medicina. Os jovens, eu incentivo lá da nossa sede, das congregações. Olha, tem vestibular, vão fazer. Eu incentivo, mas aqui, diploma não vale nada. Aqui, quanto mais de Deus tem, que vale. Você pode fazer coleção de diploma na tua casa, põe uma parede lá, mas não traga para cá. Aqui é coisa do céu. Aqui Deus usa quem quer, do jeito que quer, na hora que quer. Aqui Deus confunde o grande, exalta o pequeno. Ele faz do jeito dele, porque a igreja é dele, a casa é dele, a arca é dele. Quem recebe entende esta palavra. Põe a mão no ombro desse companheiro aí, dessa companheira. Diga assim: não fique constrangido aqui. Aqui nós é tudo igual. Obrigado. Agora tem a 3ª lição. Vocês aguentam mais uma? Mais uma. A 3ª lição é um reflexo da 2ª. Porque o sentimento que a gente tem é que o Pai já deu tudo. Vocês já repararam? Só porque eu falo grego. Está dando o que fazer para me entender o português? Tem alguém aí? O sentimento que a gente tem só porque prega uma mensagem, a gente sabe de tudo. Olha, Paulo estudou com o doutor Gamaliel, mestre. Diz: olha, de todas as coisas que eu sei, quanto mais eu aprofundo nas coisas de Deus, elas são profundas a cada dia. Ele está dizendo assim, trocando em miúdo, para nós que é caipira da roça: quanto mais eu acho que eu sei, eu não sei. Tem alguém aí?
E o sentimento que a gente tem é que a gente acha que o pai já deu tudo. Só porque canta um hino, só porque prega um sermão, só porque pastoreia um setor, uma igreja. Oh, eu sou o cara. Ei, vou mostrar para você que o pai não deu tudo. Na lei, para dividir herança, é parcial ou é tudo? Cadê um advogado aqui para me ajudar? Parcial ou tudo? Cadê o doutor? Parcial ou... 50-50. Mas tem como fazer assim, ó, eu vou te dar uma parte, outra parte, depois eu te dou? Não. É uma parte, se a minha parte é aquela parte, não é assim? É aquela parte minha, sim ou não? É isso aí, mais ou menos isso, não é? Se você tem 2 pneus, vamos falar de carro que você entende. E vai dividir herança para os 2. Não, eu vou te dar um pedaço do pneu. E o outro pega o pneu inteiro, é assim? Não, os 2 pneus têm que ser inteiro. Eu vou mostrar para vocês que o pai não deu tudo para o filho. Tinha que dar. Pergunta, por que ele não deu tudo? Porque o pai conhece o filho que tem. Você está achando que o pai já te deu tudo? Você está achando que o pai já colocou tudo na tua mão? Você está equivocado, rapaz. E a gente só vai ver isso, pastor Aguiar, quando volta. Quando o filho volta, eu acho lindo. O pai diz assim, pega o anel dele, pega a sandália dele, pega a vestimenta dele. O pai está dizendo, eu não te dei tudo. Se você for mais humilde, eu tenho um anel de honra, eu tenho um sapato para pôr nos teus pés. Quem está entendendo a palavra? Quem está entendendo a palavra? O pai tem mais para te dar. O pai tem mais para me dar. O pai veio aqui hoje dizer, eu tenho mais unção para colocar no teu ministério. Eu tenho mais talento para colocar na tua cabeça. Eu tenho mais dom para dividir contigo. Eu só preciso saber se você está preparado. Se você está preparada. Quem está recebendo esta palavra, quem está entendendo esta palavra, o pai desceu aqui nesta casa para te dizer, continua na minha presença, que eu tenho mais para te dar. Turamanto que ela marracha. Eu estou arrepiado aqui. Eu sei quando eu ensino, eu sei quando eu prego, mas eu recebo também quando profetizo. Há uma mensagem profética da parte de Deus para a tua vida. Você não pediu para ouvir a voz de Deus nesta casa? Ouça a voz de Deus esta noite. Deus está dizendo, eu tenho mais para te dar. Desce na minha presença que eu tenho mais. Chega até a minha presença que eu tenho mais para te dar. Eu tenho mais autoridade, eu tenho mais pastoreio, eu tenho mais graça. Aleluia. Eu não te dei tudo, eu tenho mais. Levanta a mão, aleluia. Só quem crê nesta palavra profética, o Espírito Santo de Deus está trabalhando. Ele está te encharcando esta noite com a presença dele. Receba este renovo da parte de Deus. Há uma unção nova, há uma unção fresca sobre o teu ministério. O Pai está aqui dizendo, eu tenho mais. Olhe para mim, a gente vai começar a encerrar. Eu aprendi com meu pai que é melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. Aleluia. Quem pediu herança aqui? Lembra? Quem pediu? Mas qual deles? O mais novo. Então, se é o mais novo, está em fase de crescimento. E esse negócio de crescimento é um negócio... Quem tem adolescente aqui sabe. Eu fui criado numa casa muito pobre. Na minha fase de adolescente eu nunca vi a palma da minha mão.
Meu pai ia comprar roupa, minha mãe dizia, compra maior, porque senão vai perder. Eu nunca vi a palma da minha mão, sempre dava que aquela defunta era maior. Eu tenho um menino de 13 anos, o João Pedro. E esse negócio de adolescente cresce da noite para o dia, sim ou não? Lá em Minas Gerais tem um ditado, e esse ditado é muito verdadeiro. Diz assim que, o pastor Lidiel sabe essa, mineiro, diz assim, que menino quando está na fase de crescimento, cresce igual a abóbora. É rápido, sim ou não? Esse menino meu de 13 anos falou para mim assim, no final do ano passado, pai, para o ano que vem, eu preciso de uma chuteira nova. Ele joga society, a minha já era. Virou o ano, começo do ano, vamos comprar chuteira, o menino vai voltar a jogar. As férias voltou. Que número que é, filho? É 42, pai. 13 anos. Segura aí. Cheguei na loja, falei, oi, tudo bem, tudo bem. Você tem a chuteira? Tem. Quantos modelos? Que cor? Ah, eu tenho uns 6 modelos, 42 ou 6. Traga lá. Ela veio com 6 caixas. Quando ele foi pôr no pé, não entrava no pé. Eu falei, você falou que era 42. Cresceu. Você tem 43? Olha, 43, só 3 modelos. Não tem problema. Trouxe as 3 caixas. Quando ele pôs no pé, pai, não consigo nem andar. Apertado demais. Falei, menino, você dá 42, pulamos 40. Você tem 44? Só tem um modelo. Traga ele. Ele pôs. Você tem que falar a verdade, né? Assim não é os pais. Tá pegando, tem que durar, é caro. Dá uma volta. Pai, eu vou ser honesto, 44. Porque a 43 não dá. E nem a 44. Falei, você está de brincadeira, João. Fui apertar o dedo dele, ai meu dedo. Falei, moça, tem 45? Só pela internet. Entramos no site da Centauro. 45. A bichona chegou. Pôs no pé, é essa, pai. Menino em fase de crescimento cresce da noite pro dia. É assim ou não é? Agora, olha o texto. Quando esse menino volta para casa, o pai está dizendo assim, cadê o alfaiate? A roupa cresceu. Está escrito isso? Pega um pedaço de couro, vamos aumentar a sandália. Está escrito isso? Cadê? Vamos aumentar o anel, o dedo do menino engrossou. Está escrito isso? Pergunta por que não está? Porque só tem crescimento na casa do pai. Tem gente querendo crescer em outros lugares, não tem crescimento. Só tem crescimento na casa do pai. Não adianta querer mudar. Deus fez a promessa aqui, é aqui que Deus vai prosperar você. O pai falou contigo aqui, não adianta ficar correndo atrás de olaria. O oleiro ainda é o mesmo. O crescimento é na casa do pai. Só quem pega esta palavra, só quem pega. Aquele menino estava com grana. É a terceira lição? Até perdi a conta, depois vocês veem. Depois vocês, cadê os dirigentes? Deixa eu ver os dirigentes. Eu ministrava uma série de mensagens em Matão, Romão já esteve lá, um amigo nosso, toda quarta-feira. Eu fiquei 6 meses ministrando lá, estudando atos para mudar nossos atos. E aí, todo culto, o irmão Garibe, era o apelido dele carinhosamente, porteiro da igreja, o diácono, pediu o esboço para mim. Eu fiquei todo vaidoso. Eu já fazia o meu esboço e levava um para o Garibe. E aí, acabava o culto, ele já estava esperando, toma o teu. E aí um dia eu fiquei tão vaidoso que o nosso presidente estava lá. Aí eu falei, ô pastor, eu estou aqui há 6 meses, ó. Esse obreiro aqui, pega o meu esboço toda quarta-feira.
Aí o pastor falou assim, e o que você faz com o esboço que o pastor te dá? Ele falou, dou uma melhoradinha na mensagem e depois eu prego. Anota aí, dá uma melhoradinha, depois você prega. Agora olhe para mim, a gente vai falar mais uma lição. O que vocês acham? Esse menino com grana foi para um lugar bom ou ruim? Bom ou ruim? Quem tem dinheiro vai para onde? Não, agora eu tenho dinheiro, irmão. Agora eu tenho dinheiro. Eu vou para Itajaí esse fim de semana. Quem tem dinheiro vai para Angra. Quem tem dinheiro vai para Floripa. Tem um que está indo para Bahamas lá atrás. Bahamas é uma fazenda lá perto de Monte Santo de Minas. Quem tem dinheiro vai para Dubai. Vai para Israel. Eu também acredito que aquele cara foi para um lugar bom. Estou com grana, eu vou escolher o melhor roteiro de viagem. Vocês acreditam nisso também? Mas o texto diz que quando ele chegou lá, houve fome na terra. Ontem era bom, hoje está ruim. Eu vou aplicar como pastor. O que Deus tem na tua vida é tão lindo, é tão sagrado, que Deus não abre mão de você. Tem gente que está na igreja que acha que por causa dele, eu estou em pecado, mas ninguém tem culpa. Quem falou? Tem uma terra sofrendo por tua causa, miserável. Eu sou meio safado assim, mas meus filhos não tem problema. Minha mulher também, minha mulher é muito crente, é mulher de oração. Ei, está todo mundo com fome por tua causa. Uma terra inteira está padecendo por tua causa. Até quando você vai ficar nessa? Eu estou arrepiado aqui. É para alguém isso aí. Deus não abre mão de você. Deus não te perde nunca. Se for para parar o céu, Ele para. Se for para parar a terra, Ele para. Se for para colocar fome, Ele coloca. Mas Ele não abre mão de você. Você é escolha de Deus. E escolhido não tem direito de escolha. Ele foi parar num chiqueiro de porcos. É aqui que eu queria chegar. E quando ele chegou no chiqueiro de porcos, a ficha cai. Lá no chiqueiro. Eu fiquei pensando, quem evangelizou esse cara? O irmão dele não foi. Não teve nenhum missionário, nenhum evangelista lá. Não, ninguém foi. Eu falei, quem evangelizou? Quem pregou para ele? Porque a mensagem foi tão poderosa que a ficha caiu. E ele disse assim, mudança radical de vida. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Quem foi esse pregador? O que vocês acham? Eu só chego a uma conclusão. Ele estava onde? No chiqueiro de porcos. Só foi o porco que pregou. Não é possível. Pastor, o senhor está doido? Porco evangelista pregando? Se na Bíblia tem jumento que é profeta, por que não pode ter porco que prega? Tem alguém aí? Irmãos, e eu descobri que tem porco pregando até hoje. Pergunta, quem são eles? É quando você põe lá no grupo da família algo imoral, e aquele primo da família escreve embaixo, você não é crente? É o porco pregando e você não estava sabendo. É quando você está na roda de amigos na empresa, no horário de almoço, em vez de testemunhar o que Deus tem feito na The Blue, e você fica contando piadas imorais, e alguém diz, você não é o pregador da igreja? Você não é o que canta lá? É os porcos pregando. Mas nesta noite eu vim aqui dizer que porcos não vai pregar em Blumenau. Deus levantou missionários, missionárias. Quem recebe esta palavra?
Pastor Romão foi numa cidade que eu fui pastor, é o 3º campo que eu assumo. 11 anos como pastor presidente. Por bondade de Deus, sou o mais jovem pastor presidente do estado de São Paulo. Eu cheguei numa igreja, uma linda igreja, linda, que era de parar a cidade. A cidade, 17 mil habitantes, a igreja na avenida principal. A sede tinha 84 membros. Eu, como evangelista e pastor, eu falei, vou chegar aqui, eu vou encher esta igreja. Fiz uma reunião no micro, com os departamentos. Olha, a nossa visão é evangelização assim, assim. Todos os departamentos dizem, pastor, aqui evangelização não adianta. Falei, como? Não adianta, é um povo muito fechado. E todo pastor vem evangelizar. Olha, é só orando mesmo. Eu não saio. O outro falou, eu também não saio para a rua não. O outro, eu nem sei falar nada na rua. E o outro, eu tenho vergonha. Eu falei, Jesus, estou sozinho. Falei, vou para a oração. Quem já ouviu falar de oração? Ah, não é todo mundo que levanta a mão mesmo não. Aí fui orar. Campanha matutina, das 5 às 6 da manhã, todo dia. Salva, um ano. Vocês não imaginam o que Deus fez. Um ano orando. Pergunta, o que Deus fez? Virou o ano. 2 anos eu orando e nada acontecia. Aí Deus sabe quando a gente vai desanimar. Ele conhece. Eu falei, não dou conta. A igreja não vai. Aí Deus falou, vou te ajudar. Quem crê que Deus nos ajuda? Foi um padre novo para a cidade. O padre falou, eu quero convocar todos os fiéis. Vou fazer o meu cronograma de fé. E vocês vão ter que saber o que eu sou, o que eu não sou e qual é o meu projeto. E fez lá uma campanha evangelística, chamando todo mundo dos sítios, da cidade. Irmão, o dia que ele fez isso, parou a cidade. Cidadezinha pequena, vem gente de carroça, de cavalo, de motocicleta. E eu passei para ir para a escola dominical, só tinha 11 alunos. E vi aquela multidão. Falei, meu Deus, quando será que a gente vai ter uma multidão dessa? Quem crê que Deus ainda trabalha? O padre fez as suas programações, sua visão de crescimento. E no final ele disse, eu tenho que falar algo para vocês. Todo mundo estava só aplaudindo ele. Eu quero falar para vocês que se vocês veem eu bebendo em algum bar da cidade, eu bebo. Aquelas velhinhas católicas, fazia até o sinal da cruz. E eu bebo de cair na rua. Se alguém viu eu caído, leva eu para casa paroquial. Todo mundo diz, eu não acredito que o padre está falando. Eu bebo e fumo. Então, se você, já estou falando para ninguém escandalizar, a cidade é pequena, eu bebo, fumo mesmo. Não sou casado, vocês sabem disso. Todo mundo, meu Deus, ele bebe, fuma, o que acontece e tal. Eu não acredito que ele está falando isso. Depois de tanto projeto bonito, ele viu que perdeu o público. Aí nessa hora eu creio que foi Deus que usou ele. Ele falou, vocês ficaram escandalizados de saber que eu bebo, eu fumo? Se vocês não quiserem ser discípulos meus, tem uma Assembleia de Deus na Avenida Zil Brasil aí. O líder lá não fuma, não bebe, é casado. Vão para lá. Quando não tem evangelista nem missionário, Deus usa pouco para evangelizar. Mas que a promessa de Deus vai ser feita, vai. Esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer, Deus está levantando um exército de gente naquele bairro, daquela congregação. Poucos vão parar de pregar em Blumenau, em Santa Catarina, porque Deus está levantando um exército aqui. Só quem recebe esta palavra, só quem recebe esta palavra. Eu quero louvar a Deus porque fiquei 7 anos lá. Dentro desses 7 anos, a última ceia eu entreguei ceia para 460 pessoas naquela igreja.
Eu quero louvar a Deus, porque quando Deus quer trabalhar e tem projeto, não tem crente que atrapalha, não tem presbítero que atrapalha, não tem mulher que atrapalha, não tem homem, não tem denominação, não tem placa, nada atrapalha a igreja do Senhor Jesus Cristo avançar. Esta noite eu te chamo para uma proposta, e a proposta é: faça logo, execute logo o que Deus mandou você fazer, porque a obra de Deus tem que ser feita rápida. Só quem entende esta palavra. O menino volta, e volta com uma oração, e aqui a gente coloca a cereja do bolo. Ele volta para casa e a Bíblia diz que o pai o viu de longe. Quando o pai o vê de longe, eu fiquei pensando: por que de longe? É porque tem uma cultura da época. O filho saiu e tinha uma sentença sobre aquele filho. Se ele voltar na fazenda, os funcionários podem apedrejar ele. Mas ainda bem que não foi o funcionário que viu, foi o pai que o viu de longe. Satanás queria até te apedrejar, mas ainda bem que ele não viu. Foi o pai que te viu de longe. Foi o pai que te enxergou de longe. E aí o pai vê. E o pai correu ao seu encontro. Olha o sentimento do pai. Se eu não correr, se outro chegar na frente, apedreja ele. Mas o pai correu, só para não deixar ninguém te apedrejar. Quem está entendendo? A terceira coisa que o pai faz: o pai abraça. Um abraço judaico. Ele estava dizendo: transferência de culpa. Você não deve mais nada. Quando aquele funcionário viu o pai correndo, viu o pai abraçando, jogaram as pedras fora. O pai o abraçou. E o pai estava dizendo: você não deve mais nada. A quarta coisa que o pai faz: ele beija o filho. O beijo judaico quer dizer: você pode entrar para dentro da casa e você pode se sentir o dono da casa. Não precisa pedir para abrir a geladeira, porque nós temos intimidade. Eu te dei um beijo. A maioria das vezes a gente tem esse sentimento que o pai já nos viu de longe, que o pai já correu para nos encontrar, e a gente tem esse sentimento que o pai abraçou e nos perdoou. Mas só está faltando uma coisa para esta geração: receber o beijo do pai, que é a intimidade. Está faltando aquele momento de ser íntimo do pai. Mas esta noite Deus nos trouxe aqui com uma proposta. O pai quer te beijar esta noite. O pai quer ter mais intimidade contigo esta noite. É quando o pai faz tudo isso, o filho está com uma oração decorada. E demorei para me entender essa oração, porque o filho chega para o pai e diz: pai. Ele confessa para quem? Ele não confessa para o pai. Ele confessa para o céu. Ele diz assim: pai, pequei contra o céu. Eu ia logo dizendo: pai, pequei contra o Senhor, me perdoa. Era assim ou não? Mas ele diz assim: pai, pequei contra o céu. Sabe o que o texto está dizendo? Quem desonra a casa, desonra céu. Quem desonra a família, desonra céu. Quem desonra pai, desonra céu. Tem gente que já fez as pazes com a mulher, mas não fez as pazes com o céu. Tem gente que já entristeceu a família, pediu perdão, saiu bem na fita, mas não pediu perdão para o céu. A conexão tem que ser no céu primeiro. Quem está entendendo? Aí olha o que vai acontecer. O pai chega, dá os pertences do filho, manda matar o novilho. E o texto vai dizer que ele mandou matar depressa. Vamos lá, pastor Aguiar. Por que ele mandou depressa? Por que ele andou depressa? Mata o novilho depressa. Mata o novilho depressa. Por que não pode ser mais devagar? Por que não pode ser mais devagar? Por causa do filho que está em casa. Por causa do filho que está em casa.
Ele está perdido e não sabe que está perdido. Se ele chegar, atrapalha a festa. Tem obreiro na igreja que o pastor tem que fazer as coisas depressa, porque ele atrapalha a festa. Ele não consegue se alegrar com os que estão se alegrando. É por isso que o obreiro precisa ter hora para fazer as coisas depressa. Mata o novilho logo, antes que ele chegue do campo. Porque se ele chegar do campo e não tiver matado o novilho, ele não deixa matar o novilho. Mas esta noite, Deus nos trouxe aqui e para dizer que o novilho já está sangrando. Vai ter festa. É 91 anos. A festa vai continuar. Ninguém vai parar. O novilho já está sangrando. A fumaça já está subindo. Vai voltar a ter festa. Eu creio. Eu creio. Vai voltar a ter festa no seu ministério. Vai voltar a ter festa. Deus está sangrando o novilho hoje. O inimigo queria impedir. Ele queria parar a festa. Ele até soprou no seu ouvido para você entregar. Mas Deus te trouxe aqui para falar como o pai ao filho. A resposta de Deus é essa. Fica tranquilo. A fase da sequidão passa. A fase do desprezo passa. O Pai está preparando a festa. Entra na festa. Entra nesta festa. Tem alguém entrando. Tem alguém entrando. Tem alguém entrando. Seu Aeroluz de Campo Foregenduzi. Nessa história, eu vejo dois tipos de obreiros. O primeiro é aquele que gosta das coisas do Pai. E tem aquele que gosta do Pai. Aqui tem dois irmãos. Um é preocupado com as coisas, o outro a ficha caiu. Ele quer o Pai. Está tão nítido na sua decisão. Ele diz assim: se eu voltar para casa, nem precisa me chamar de filho. Se eu for jornaleiro, eu quero estar do lado do Pai. O meu negócio não é coisa. Eu vi que coisas perdem, mas o Pai permanece. Eu não quero mais coisa. Eu quero o Pai. Eu não quero coisas. Coisas acabam. O Pai permanece. Mas o filho que fica só quer coisas. Eu achei 7 coisas que ele queria. Ele fala de novilho. Ele fala do dinheiro. Ele fala da festa. Ele fala só de coisas. Enquanto o outro filho está desfrutando do Pai, está abraçando ao Pai. Deus te chama para o ministério. Não é para coisas. Isso passa. Isso Deus prepara. Deus cuida. Deus não te quer no ministério só para andar de carro bonito, de terno elegante. Ele quer que você seja íntimo do Pai, íntimo do Pai. Quem recebe, quem recebe, quem recebe.
Existem coisas no ministério que a gente se perde. Foi o mesmo que o filho perdeu. A primeira coisa que o filho perde, anote, dá uma melhoradinha. Ele perdeu o respeito. Todas as vezes que você perdeu o respeito do pai, é um degrau da saída. A segunda coisa que ele perde, prazer de estar na casa do pai. Ele desceu outro degrau. A terceira coisa, ele perdeu o valor. Ele foi parar no chiqueiro. Todas as vezes que você estiver atrás de coisas, você vai ser desqualificado no ministério. Mas existe uma coisa que você nunca vai perder. E hoje tem uma proposta. A primeira coisa que ninguém perde. Ele não perdeu o endereço da casa. Ele não perdeu. A gente nunca vai perder o endereço da casa. Eu estou pregando para alguém que pode dizer que eu estou longe, mas hoje você achou o endereço. A segunda coisa que ele não perde é o amor do pai. Você nunca vai perder o amor do pai. O pai vai estar sempre de braços abertos. A terceira coisa que você não perde, ele não perdeu o anel. A honra é a mesma. Will always